Olá, amados, a paz do nosso Deus seja com todos vós. Estou aqui embaixo dessa árvore cheia de ninho de pássaros, né? Talvez vocês vão escutar eles cantando aí, louvando a Deus. Aqui próximo da minha casa, né? Paisagem linda aqui. Olha só. Eu amo a natureza, né? Ó. E esse vídeo de hoje é para falar sobre o que todos já sabem, né? Que a maioria dos cristãos já sabem, que é esse sinal que está vindo aí, né? A Bíblia vai falar em Apocalipse 12, né? Você pode ler o capítulo todo, que fala desse governo, né? E lá em Apocalipse fala no sentido espiritual, que é a mulher e o dragão, né? A mulher, todos sabem que representa a igreja de Deus, e o dragão, né? Ou seja, é o governo que é contra, né? O cristianismo, né? Que isso já é repetitivo, né? Em todas as eras, né? Nas épocas. Quando fala mulher e o dragão, que a mulher fugiu para o deserto, isso não é um evento único, né? Porque lá você vê desde que se encaixa nessa passagem de Apocalipse, desde Faraó, né? Faraó perseguiu o quê? Faraó deixou o povo ir. Na época o dragão ou seja, todos sabemos que o dragão é um espírito, né? Que ele entra no homem com um poder maligno, né? Ser contra o povo de Deus e o povo obedecer a Deus. Na época o Faraó, ele deixou o povo ir, né? Para o deserto, que é o que se encaixa exatamente aqui nessa passagem de Apocalipse. Por isso que o Apocalipse, as pessoas não entendem, porque ele é passado, presente e futuro, né? Então, as pessoas não entendem, acham que é o fim do mundo. Não, é repetitivo, isso é repetitivo. Por quê? Porque se você for lembrado pelo Espírito Santo, que é Ele que lembra nós, né? As coisas que já aconteceram, né? E o que nós temos de falar também, como Jesus falou, quando vocês for levado ao tribunal, não se preocupem com o que haver de dizer, porque quem falará na vossa boca é o Espírito Santo. Então, amados, é assim, ele lembra também o que nós já leu, né? Se você se lembrar, Faraó, ele deixou o povo ir, né? Ali já era o Apocalipse, na época de Faraó, que Deus, né, lançou as suas pragas todas lá no Egito. E ele não quis deixar o povo ir. Só que o povo, né, acabou indo porque Deus já tinha tudo nos mínimos detalhes, né? Falou até para Moisés, eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar o povo ir até que eu multiplique as minhas maravilhas no meio dele. E ele vai deixar o povo ir, vai deixar o povo partir. Então ali você vê que se encaixa exatamente em Apocalipse 12, né? O dragão era o que? Um espírito que estava dentro de Faraó. E Faraó perseguiu, né? A Bíblia vai falar lá em Apocalipse 12. O dragão perseguiu a mulher. A mulher representava o quê? E representa, aliás, a igreja, o povo de Deus. Então, assim, Faraó perseguiu o povo, né? E todos conhecem a história, já não preciso contar detalhes, porque a maioria dos cristãos já sabe o que aconteceu. E ele perseguiu o povo, ou seja, a mulher, que era naquele tempo, já representava a mulher, representava a igreja de Deus, e era a igreja de Deus já naquela época, né? Só que era no tempo da lei. Então eles foram perseguidos e Deus acabou matando todo o seu exército, engolido pelo mar, né? Todos conhecem a história. Então, amados, isso veio também. A igreja de Deus sempre vem sofrendo perseguições, né? Porque a perseguição é a prova final do cristão, né? Para ser aprovado por Deus. Então ele veio na época o povo dos apóstolos também, né? Que se encaixa também nessa passagem, Apocalipse 12. O povo se refugiaram nas cavernas, né? E aí, a Bíblia fala lá em Apocalipse
12, que a terra abriu a sua boca e ajudou a mulher. Mas isso é espiritualmente falando, não é? Porque aqui o João viu, né, a perseguição, ele viu no lado espiritual, né? Só que materialmente falando, ninguém vai ver dragão, né? Ninguém vai ver o homem lançando um rio da sua boca. O rio, esse rio simboliza a própria perseguição, né? O rio é os próprios, como é que se diz? Os soldados, né? As pessoas que são comandadas pelo governo, né? A perseguir o povo de Deus, é simbólico. O rio é simbólico. Então, ele lançou, ou seja, o rio simboliza que ele deu ordem, ou seja, o governo vai dar ordem aos seu exército, né, para perseguir o povo de Deus. Isso simboliza o que é o rio. Então, nessa perseguição, como foi na época dos apóstolos, né, já aconteceu isso na época dos apóstolos. A história conta que eles se refugiaram nas cavernas, né? A perseguição naquele tempo. Pode ler no livro de Atos, pode ler até João, né? Até João, o povo de Deus foi perseguido até o último livro da Bíblia, que é João. Tanto que João diz que ele estava na ilha de Patmos por conta do evangelho, ou seja, da perseguição, né? Porque o povo de Deus, irmão, você tem que se conscientizar de uma coisa: o povo de Deus sempre vai ser perseguido e sempre vai existir na terra. Não é aquela questão que a pessoa entende assim, que Deus vai levar e vai acabar os cristãos na terra, a terra que vai ser um paraíso. Não, amados, não vai acabar nunca, a humanidade não vai acabar. Deus leva uns e vem outros todo tempo. É tanto que você pode ler no Apocalipse que a história, a visão, aliás, que João viu lá, porque assim, alguns cristãos vão fugir para o deserto, como está escrito lá, e a mulher fugiu para o deserto. Muitos vão fugir para os interiores, né? Por quê? Vai escapar nos interiores, porque aonde nos interiores o governo não persegue muito, né? E se ele perseguir, Deus vai dar um jeito de ele não enxergar o povo de Deus, né? O povo de Deus vai estar guardado nos interiores, que o pessoal vão fugir para deserto, né? Interior significa deserto, para os matos, né? Considerando assim, interior mesmo. Então o povo vai fugir, uns vão ficar, né? E os que ficarem, no Apocalipse diz que e o dragão cirou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, ou seja, isso significa que uns vão fugir e outros vão ficar. Então esses que vão ficar também vão ser perseguidos, porque está escrito lá em Apocalipse 12 que ele foi fazer guerra aos demais filhos, né, da mulher. Ou seja, os cristãos, aí está dizendo assim, os que têm os mandamentos de Cristo, né, que mantém, né, o testemunho, né, mantém, ou seja, o testemunho de Cristo. Pode ler que está escrito assim. Então, amados, você pode, eu sei que muita gente prefere fazer um vídeo baseado nos vídeos das pessoas do que compartilhar, porque isso ser humano é assim mesmo, né? Isso não me espanta, nem eu vou ficar chateado. Não, o importante é que repasse o conhecimento. Para mim, eu não estou interessado em fama aqui, nem nada não. O que me interessa é a pessoa repassar o conhecimento e o conhecimento se multiplicar, como ele diz lá o Senhor Deus diz lá no livro de Daniel, né? E o saber se multiplicará. Ou seja, o importante é o povo de Deus estar ciente do que vai acontecer. Porque as pessoas, amados, acham que ainda existe profeta para sair profetizando no meio da rua. Vai acontecer isso, aquilo, outro. Não existe mais isso. Por quê? Porque as pessoas sabem muito bem que tudo que vai acontecer na terra já foi profetizado. Já está tudo profetizado nas escrituras. Agora as pessoas que querem aparecer, fica dizendo vai ter 3 dias de escuridão, não sei o que. Cadê? Aconteceu a escuridão? Tudo desmascarado esses falsos profetas aí. Por quê? São falsos profetas chamados. Porque eles profetizaram escuridão, não aconteceu escuridão nenhuma. Porque isso já aconteceu na época dos apóstolos. A Bíblia conta bem detalhadamente que
ia acontecer algo diferente na época dos apóstolos, né? Que Deus falava de duas vindas, era com a potência do céu se abalando, né? As estrelas caindo. Isso era literalmente, aconteceu. Só que foi para a época dos apóstolos. E a outra vinda que ele disse que era como ladrão é para nossa época hoje. Cada época é uma época. E a escuridão, né? As potências do céu se abalando, Deus fala. Eu já falei em outros vídeos, lá em Joel 2, fala bem explicado que isso ia ser uma única vez, né? Que ele disse assim, e haverá uma... Cristo falou em Mateus também, haverá uma aflição qual nunca houve desde o começo do mundo e nem tampouco haverá. Ele quer dizer o quê? Que só ia ser uma única vez, entendeu? Então cada época Deus faz diferente, que é exatamente para as pessoas, ou seja, se basearem pela Bíblia e não pregar heresias por aí. Cadê? Aconteceu? Vocês viram a escuridão acontecer, né? As falsas profecias circulando aí nas redes sociais. Não aconteceu e nem vai acontecer, porque isso aí já aconteceu. A Bíblia fala bem claro, o Senhor Jesus Cristo falou bem claro, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então aconteceu já na época dos apóstolos e vai se repetir na nossa época, só que não do mesmo jeito, né? As pragas do Apocalipse são para sempre. Deus diz assim, aquele que tirar ou acrescentar as profecias que está escrito nesse livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito nesse livro. Então as pragas do Apocalipse são para sempre, amados, né? Sempre vai existir fome, peste, guerra, terremotos, só que com uma diferença a diferença, né, que houve no tempo dos apóstolos foi o terremoto. Já falei, pode as pessoas ignorarem, os teólogos ignorar isso aí. O terremoto tão forte que deu na época dos apóstolos foi o que dividiu os continentes hoje, os 6 continentes que nós temos hoje. Deus estava se referindo a um terremoto tão forte que nunca tinha havido desde o começo do mundo. Tinha terremoto, mas não tão forte igual aquele que foi o que dividiu os continentes. E João foi arrebatado aos ares, ele viu a terra pequena e viu os continentes como as ilhas, né? E elas se separando. Ele diz que as ilhas foram removidas de seus lugares. Então faz sentido. As pessoas não têm humildade de aceitar, mas faz todo sentido. Então, amados, você examine bem as escrituras, que não vai existir esse negócio de vai acabar, aqui vai ser o paraíso, não vai mais existir maldade, não vai mais ser os seres humanos que nem é hoje, não vai mais ter cidade. Não, a Bíblia não diz isso, amado. Não diz isso. Isso é o entendimento das pessoas. Vai continuar como está aqui. O povo de Deus vai continuar pregando o Evangelho, só que nós vamos sofrer as mesmas coisas que os cristãos no passado sofreram. Como eu já falei, desde o Egito, né, foram escravizados. Desde o Egito foram libertados do povo. Faraó perseguiu eles até o mar. Foi onde Deus matou o exército dele. Na época dos apóstolos, a Bíblia conta lá bem detalhadamente, amados, que eles foram perseguidos. Os cristãos foram perseguidos, se refugiaram nas cavernas e iam pregando o Evangelho, tá entendendo? Não deixaram de pregar. Outros foram mortos. Então, amados, isso aí é a coisa que vai sempre se repetir. Por quê? Porque isso aí é o teste final do cristão, para Deus mostrar para o mundo, porque ele já sabe quem é que ama ele, quem é que não ama, quem é que nega, quem é que não nega. Porque senão ele não tinha dito para Pedro, tu vai me negar. E Pedro negou, né? Ele é só para mostrar para o mundo quem são os verdadeiros, quem está disposto a ir até a morte por amor a Cristo. É só isso. O prazer de Deus é de mostrar isso. Se os seres humanos morrem por outras coisas mais piores, né? Digamos assim, as pessoas morrem por um cigarro, morrem por um copo de bebida, morrem, dá a sua vida por tanta coisa inútil, né? Que não podem lhe trazer nenhum benefício, nem edificar a sua alma. E por que o ser humano não morreria por amor a Cristo, que é o dono da vida? A Deus, é o dono da vida, pode devolver a vida quantas vezes ele quiser, entendeu? Então é só isso. Vocês entenda bem, amados. Apocalipse, ele acontece desde o início da era cristã, né? Desde o povo de Israel, desde a lei. E veio na época dos apóstolos, agora é a nossa vez, entendeu? Agora, como a própria Bíblia diz lá em Apocalipse, né, 12, nem todos vão fugir para o deserto não, porque senão
Ele não falava mais embaixo que o dragão se irou-se e foi fazer guerra aos demais cristãos que guardam os mandamentos de Deus. Os que vão ficar também, eles vão continuar, não vão se render, né, a religião única. Eles vão continuar servindo a Deus. Eu não sei como vai ser, mas eles vão continuar, porque a Bíblia afirma isso. Então, amados, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.